Fala, inevitável! E hoje o nosso assunto é sobre objetividade. Objetividade. E não é sobre objetivo, hein? Não é sobre objetivo, é sobre objetividade. E a ideia desse tema nasceu depois da live de ontem que a gente fez. Em que a gente falou sobre presença, né? E o motivo da gente falar sobre objetividade é porque o oposto, né, o inverso da objetividade, a subjetividade, é o que desvia o caminho da maioria das pessoas ao longo de todo um ano de preparação. Tá? Como assim, Thiago? A subjetividade é aquilo que depende do meu ou do seu ponto de vista para que tenha forma. Então, o mesmo ponto, se ele for subjetivo, ele pode ser interpretado de uma forma por mim e de outra forma por você. O que faz e por que isso é tão ruim, Thiago? Isso é tão ruim porque se a gente tem uma coisa exata que depende da minha ou sua interpretação, isso dá muita margem para que isso seja bom, ruim ou que não mude nada na tua preparação de fato. Agora, se a gente tem um parâmetro objetivo, se a gente tende a ser mais objetivo nas nossas escolhas, nas coisas que a gente pondera aí de, por exemplo, estratégia para colocar no nosso dia a dia de estudo, ou de objetivo a ser perseguido naquele ano, se a gente tende a ser mais objetivo, a gente tem um ponto específico, a gente tem um ponto muitas vezes mensurável, a gente tem um ponto que é difícil de ser debatido se aquilo está certo ou errado a depender do ponto de vista. Não, aquilo simplesmente é. E uma vez que é, a gente consegue presumir se é positivo ou negativo para o que você está buscando. E aí a gente vai para alguns exemplos, né? Por exemplo, bom dia, João, tudo bem? Quando a gente está falando sobre escolha de especialidade, a gente pode estar diante de uma pessoa subjetiva e de uma pessoa objetiva. E se a gente está conversando com uma pessoa subjetiva diante da escolha de especialidade, essa é aquela pessoa que geralmente ela vai ficar pelo meio do caminho da preparação. E eu vou te falar o porquê. A pessoa que ela não é objetiva na escolha de especialidade, ela é subjetiva, né? Você vai falar com ela, por que você escolheu neuro? Ah, não sei, parece legal, falaram que era bom. Beleza, legal, é subjetivo ou objetivo? Responde para mim aí no chat. Legal, é subjetivo ou objetivo? É subjetivo. A minha percepção de legal pode ser totalmente diferente da sua definição de legal. E aí? Qual o parâmetro real e objetivo que essa pessoa teve da escolha de especialidade que ela está fazendo? Nenhum. Ela está escolhendo porque é legal. E quando a percepção de legal for diferente para ela? Porque, por exemplo, para ela hoje, a percepção de legal pode ser ter uma carreira bacana, ser respeitado, aí o João falou subjetivo. Para ela, talvez legal seja isso. E talvez lá no segundo semestre, quando ela estiver mais cansada de estudar, a percepção de legal seja simplesmente ganhar ali seus 20 mil por mês e poder sair no final de semana, poder viajar no final do ano, que acabaram de convidar ela para viajar no ano novo. O que acontece? Essa pessoa larga o objetivo de perseguir uma residência médica. Agora, em contrapartida, a gente pode ter aquela pessoa que é totalmente objetiva na hora de fazer essa escolha. Ah, eu escolhi fazer neuro por conta disso aqui, da especialidade, porque eu gosto da parte de semiologia, por exemplo. Eu gosto da possibilidade de poder fazer consultório e fazer um procedimento diagnóstico, como eletroneuromiografia ou eletroencefalograma, por exemplo. Né? Eu gosto dessa parte também que está se desenvolvendo de genética aí dentro da neuro, eu acho muito interessante. E tem um potencial de retorno aí que eu já falei com XYZ especialistas que me falaram que geralmente um neuro chega a tirar aí tanto caso ele se estabeleça numa cidade como essa, trabalhe com isso, pá.
Olha a diferença de uma escolha subjetiva, aquela pessoa que escolheu porque achava legal, e de uma pessoa totalmente objetiva, escolheu por X, Y, Z, depois de ter falado com tal e tal pessoa, depois de ter coletado tais experiências. Uma vez que alinhou tudo, o que vai acontecer com essa pessoa que fez uma escolha mais objetiva lá no segundo semestre, quando, de novo, ela estiver cansada, quando ela pensar, putz, tudo que eu queria agora era só tirar meus 20 por mês aqui e viajar no final do ano, no ano novo, com o pessoal que acabou de me chamar. O que vai acontecer quando essa pessoa pensar a mesma coisa? Pô, mas eu tinha escolhido fazer residência, fazer neuro por isso, depois de ter falado com tal e tal pessoa. E aí a decisão ela passa a ser muito mais objetiva, muito mais consciente e, portanto, mais sólida. Aquela pessoa que toma uma determinada decisão e dificilmente ela vai voltar atrás, porque ela foi objetiva na hora de ponderar os pontos que levaram ela àquela decisão. Foi objetiva na hora de ponderar os pontos que levariam ela até aquela decisão. E quando a gente vê isso, a gente vê como passa a ser essencial a objetividade na tomada de decisões, por exemplo. E não só na especialidade, né? Em qualquer decisão que a gente tome, a gente tenda a ser objetivo e não subjetivo. Não tomar decisões porque parece bacana, não tomar decisões porque parece legal, não tomar decisões porque te falaram que era bom, e sim porque pautado na objetividade de pontos específicos, por isso, você tomar decisões conscientes que vão ser perenes, que vão se arrastar ao longo do tempo e que não vão depender da lua que está no céu, do teu cansaço, da tua desilusão, da tua fraquejada, para entender se aquilo faz sentido ou não. Você simplesmente continua, porque você tomou uma decisão consciente, fez sentido, ainda faz sentido, por mais que você esteja cansado, e você continua. O grande problema, e veja bem, o grande problema da maioria das decisões das pessoas é justamente tomá-las de maneira subjetiva, sem refletir a respeito, sem pegar esses pontos específicos que façam com que isso faça sentido. E uma vez que isso não é delineado num primeiro momento, o ano passa, o cansaço vem e essa pessoa não continua, essa pessoa fica pelo caminho. Tá bom, Thiago, mas isso afeta só a escolha de especialidade, por exemplo, dentro da minha preparação? De forma alguma. De forma alguma. Quantas vezes eu já cheguei para bater um papo com quem vem trazer dificuldade para mim sobre a preparação, né? E a pessoa fala assim, eu não consigo, por exemplo, subir o meu percentual de acertos no estudo para a prova de residência, né? E aí eu falo, me conta um pouquinho da tua rotina então, como é que você estuda? Eu estudo, eu assisto a aula, depois eu faço questão. Mas e aí? Tem um número de questões que geralmente você faz? Você divide em alguns dias quando você faz essas questões? Como é que você faz? Não tem um número e eu faço as questões quando dá. Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Faz quando dá, faz o que dá para ser feito, o máximo que a gente tinha falado ontem, né? O máximo. Totalmente subjetivo, sem um número específico, sem um quanto, sem um quando, sem com que periodicidade. E aí me diz, como é que a gente avalia uma preparação, se ela está melhorando ou se ela está piorando ao longo do ano, se a gente não tem uma objetividade do que está sendo feito? A gente não sabe quantas questões têm sido feitas, a gente não sabe quando isso tem sido feito, a gente não tem a objetividade da periodicidade que isso tem sido feito. Então, como é que isso vai ser analisado de forma objetiva para se saber se está sendo extraído algo de positivo daquele estudo ou não? Como é que eu vou saber que essa pessoa que faz o que dá quando dá está evoluindo ao longo do ano se eu não sei o quanto ela tem feito, quando ela tem feito?
Se ela tem feito todo dia ou não. E aí você vê que a falta de objetividade também nas estratégias que você implementa no dia a dia dos estudos, essa falta de objetividade, ela mina qualquer tipo de desempenho. Qualquer tipo de desempenho. Tiago, ontem eu estava falando com uma pessoa disso, né? Eu precisava de ajuda para organizar minha rotina de estudos. Tá bom, vamos lá. O que você vai ter na tua mão de material? Cursinho, banco de questões, flashcard, resumo? O que você vai ter na tua mão? Ah, cara, não sei. Tô procurando um cursinho. Tá bom. Como é que a gente vai organizar isso se a gente não tem parâmetros objetivos? Se a gente não sabe o que você vai ter na tua mão para a gente conseguir organizar tudo isso? E o grande problema não é estar procurando nesse período do ano. O grande problema é que, em muitos casos, isso se alastra por 365 dias. Essa pessoa ela só continua nesse estado eterno, subjetivo e de indecisão e de não dar o próximo passo. E, portanto, por não conseguir dar o próximo passo, essa pessoa não tem parâmetro para saber quanto à sua evolução. A Niri falou aí uma coisa importante que a gente precisa refletir. A objetividade e metas gera uma ansiedade e frustração. Depende, Niri. Depende. Se as metas elas forem colocadas de forma fora da tua realidade, isso pode sim trazer um efeito de frustração. É por isso que ontem, quando a gente estava falando na live, né, que me perguntaram como setar metas dentro da minha rotina, a gente tinha aquele acrônimo SMART, em que o terceiro pilar do SMART era atingível. Se a gente não tiver preocupação com o fato dessa sua meta ser atingível, baseado na sua experiência anterior, você ver, olhar e falar assim, não, dá para chegar. Se a gente não tiver essa preocupação, se a gente simplesmente quiser sair de 0 a 500 questões do nada, isso pode sim levar à frustração. Mas porque não atendeu ao terceiro ponto do estabelecimento de metas. Agora, não ser objetivo, né, ser subjetivo, no sentido de vou estudar o máximo que eu consigo, vou fazer o máximo de questões que eu conseguir, vou estudar o máximo de tempo que eu conseguir, isso na maioria das vezes leva à frustração, que foi o nosso tópico da live de ontem, né, de presença. Porque você sempre está projetando no máximo, esse máximo nunca chega. Você nunca sabe quando você pode parar. E por estar sempre buscando o máximo, você tira o foco do presente, você tira toda a sua presença, você tira todo o teu foco, tua atenção. Você não consegue se dedicar ao que você está fazendo no momento porque você simplesmente quer fazer com que isso passe logo, porque você está constantemente buscando aquele máximo. E como ele nunca chega, a ansiedade vem e a frustração também. Porque a gente não tem um parâmetro objetivo de vou fazer 50, vou fazer 60, vou fazer 70, vou fazer 80 questões. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E foi uma das coisas que a gente estava conversando ontem na live, né? E foi exatamente desse ponto que eu tirei o tema dessa live de hoje. Da objetividade. De quando a gente estava falando sobre isso dentro de metas. Se a gente viver uma vida pautada na subjetividade, no meu ou seu ponto de vista, sem um parâmetro objetivo sobre as coisas, a gente perde todo e qualquer parâmetro de evolução, de continuidade, de acompanhamento de algo.
as decisões se tornam mais frágeis, porque o ponto de vista sobre algo muda ao longo do ano, né? O ponto de vista sobre algo muda ao longo do ano. A gente perde a avaliação de continuidade e de melhora ao longo do tempo, porque a gente não tem parâmetros objetivos como aquilo tem sido feito. E a gente também perde o parâmetro de mudança. Por quê? Veja bem, se a gente passa um ano de preparação pautado na subjetividade de vou fazer o meu máximo, vou fazer o máximo de questões que eu conseguir, estudar o máximo de horas que eu conseguir, sempre nessa, né? Porque ninguém vai falar que vai fazer o mínimo, não, é sempre o máximo. Se a gente passa um ano assim, sem ter parâmetro objetivo de quantas questões eu vou fazer, quantas horas eu vou estudar, qual é o percentual que eu preciso buscar, percentual de acerto, né? Como isso tem evoluído ao longo do ano. Se eu não tenho esses parâmetros na minha rotina, como é que eu posso acompanhar e ver, pô, meu resultado não está sendo bacana aqui, que estratégia que eu posso mudar agora para fazer isso melhorar? Que estratégia que eu posso mudar agora para fazer isso melhorar? Eu só consigo ter esse diagnóstico, ter essa avaliação de que algo não está bom e que, portanto, eu preciso mudar, eu preciso melhorar para o próximo mês, ou para a próxima semana, ou para o próximo semestre, se eu for objetivo nos parâmetros que eu estou avaliando, nas quantidades que eu estou avaliando, se eu for objetivo nas estratégias que eu estou adotando. Beleza, você está fazendo questão para estudar, mas como essas questões têm sido feitas? Você tem dividido ao longo das semanas? Qual é a quantidade? Você tem lido o resumo antes de fazer questão, por exemplo, que acaba com o teu desempenho em questão, por exemplo? Se a gente não tem essa objetividade do que, quando e quanto é feito, a gente não consegue avaliar essas estratégias. Uma vez que a gente tem esse o que, quando e quanto, a gente consegue ver, pô, isso daqui não tá bacana, preciso mudar, próxima semana eu vou fazer diferente. Ah, beleza. Revisão, como é que tá fazendo a revisão? Ah, eu reviso quando eu rodo no estágio, tá, mas e aí, você deixa o Léo sem saber quando você vai estudar? Não, beleza, eu faço diferente. Minha revisão aqui é baseada em percentual de acerto. Ok? Ok? Essa apostila aqui tem ficado, Thiago, consistentemente com percentual de acerto mais baixo. Aqui a gente precisa mudar a forma de abordagem. Vamos tentar isso daqui? Beleza. Tudo por quê? Porque a gente foi objetivo na hora de avaliar o que, quando e quanto tem feito. Uma vez que a gente avaliou o que, quando e quanto, a gente avaliou o resultado que tem saído disso. O percentual estava se mantendo persistentemente baixo. Beleza, identificamos o que, quando e quanto, o resultado não está sendo bacana. O que a gente vai mudar nessa tríade para que o resultado possa sair melhor da próxima vez? Na próxima semana, na próxima revisão, no próximo mês? Tudo porque a gente estava sendo objetivo com as estratégias, objetivo com os parâmetros avaliados, podendo, portanto, ter essa mudança de estratégia ao longo do caminho. Agora vamos para aquela pessoa subjetiva de novo? Vamos lá. Thiago, não consigo fazer meu percentual de acerto subir. Beleza. Como é que você tem estudado tema novo? Ah, eu assisto a aula num dia e depois na semana eu faço questão. Tá, quando? Quanto? Ah não, eu vou fazendo conforme eu consigo. Nos dias que eu consigo. Tá bom. Revisão você tem feito? Às vezes eu reviso sim. Como é que você tem revisado? Às vezes eu pego para ler apostila, às vezes eu pego para fazer questão, às vezes eu faço alguns flashcards. Tá, mas tem alguma coisa definida? Não tem muito definido não. E tem uma periodicidade definida, tipo você estuda depois de X dias, como é que você faz? Ah, eu geralmente faço conforme o rodízio ali que eu tô rodando e se eu faço algum simulado eu não vou tão bem. Como é que você muda alguma coisa numa preparação como essa? Como é que você melhora alguma coisa numa preparação como essa se você não tem um baseline, se você não tem um padrão do que já era feito, o que, quando e quanto, extraindo o resultado disso para poder mudar esse o que, quando e quanto?
Se você tem uma preparação pautada em subjetividade, é impossível, ou melhor, não vou dizer impossível, mas você deixa totalmente ao acaso e a depender da sorte você conseguir mudar alguma coisa que vai te gerar um bom resultado. Você deixa totalmente ao acaso e como obra da sorte você conseguir mudar algo que vai conseguir te dar um bom resultado. E esse é um grande problema. Como é que em um ano tão decisivo para você, como é o ano para a prova de residência médica, como é que a gente vai deixar esse ano ser pautado na sorte? Ser pautado na subjetividade? Ser pautado na sua ou minha impressão sobre isso que é variável ao longo do ano? Não. É preciso que as coisas sejam objetivas. O que, quando, quanto está sendo feito? Beleza? Baseado no que, quando e quanto, qual foi o resultado que saiu disso? Ok, esse resultado é o que eu esperava, é um resultado bom? Ou é um resultado que está aquém do que eu esperava? Ah não, tá bacana, beleza, eu vou manter o que, quando e quanto? Ou eu vou melhorar o que, quando e quanto com o passar do ano? Ah não, Thiago, ficou aquém, tá bom, como é que eu mudo esse o que, quando e quanto? Como é que eu mudo isso? E aí você faz essa mudança de estratégia e você continua acompanhando o mesmo parâmetro de resultado para ver se essa mudança de estratégia ela foi efetiva ou não. Tudo porque você foi objetivo com as estratégias, com as métricas, com o que você estava acompanhando e com como você interviu naquilo esperando um resultado específico. E aí você começa a ver o quanto a gente muitas vezes leva a vida, os nossos objetivos, o que a gente faz para alcançar eles, nessa toada subjetiva. Nessa toada subjetiva. Por que você quer aquilo? Ah, sei, parece legal. O legal, daqui a um mês pode não ser mais legal. Isso não é um objetivo sólido. E eu vou fazer uma live com vocês sobre a definição de metas de ano novo, tá? Não é meta de acrônimo SMART nem nada disso. Resolução de ano novo, objetivos que você vai buscar em 2023. A gente vai fazer uma live sobre isso. E você vai ver quando a gente fizer essa live que essa subjetividade não dá certo. Porque se é subjetivo, a gente não tem o que, a gente não tem o que, quando e quanto vai ser feito para saber qual vai ser o resultado esperado e se aquele resultado faz sentido mesmo para mim ou não. A gente precisa ser objetivo. A gente precisa ser objetivo. Porque ser subjetivo, sim. Ser subjetivo é raiz de frustração. Ser subjetivo é raiz de frustração. Por um simples motivo. Por um simples motivo. Por um simples motivo. Porque a cada vez que o teu humor muda, cada vez que a lua muda, cada vez que qualquer coisa varia dentro da tua rotina e da tua vida, que te faz ter uma perspectiva diferente sobre algo, teu objetivo também muda. E aí você fica naquela constante sensação de que você nunca consegue alcançar algo. Por quê? Porque aquele algo está sempre mudando. Aquele algo está sempre mudando. Porque ele era subjetivo demais, ele não era sólido, ele não era constante. Ele não tinha um real motivo para estar ali, para você alcançar ele. E se ele não sai desse campo da subjetividade, se ele é inconstante e a cada momento ele está mudando, é óbvio que você vai ter essa sensação de nunca conseguir alcançar algo. Por quê? Porque você nunca fica por tempo suficiente naquele objetivo e entregando o que precisa ser entregue para você alcançar. O que era legal
Você fica um mês ali com o que era legal. No outro mês, a sua percepção de legal muda. Então, o teu objetivo muda. E aí você não conseguiu alcançar aquilo que você estava pensando antes porque você não deu energia tempo suficiente para aquilo acontecer. E aí você mudou o objetivo e aí você começa do zero de novo. E no mês seguinte, o legal vira outra coisa na tua percepção. E aí você larga o objetivo antigo que você não deu tempo suficiente para alcançar e muda para outro. Isso fica num ciclo infinito. Fica num ciclo infinito. Agora, quando o teu objetivo, quando o que você quer alcançar é pautado na objetividade, quando você sabe o porquê você vai fazer isso, e bate esses pontos. Quando isso está claro na tua cabeça, por A, B, C e D você quer seguir aquele objetivo. Aconteça o que acontecer, seja aquilo legal, gostoso, chato ou muito difícil, vai estar tudo ali na tua frente. Foi por isso, isso e isso que eu escolhi. Esteja eu sorrindo ou chorando, esteja eu tranquilo ou passando dificuldade, esteja eu descansado ou cansado, é por isso, isso e isso que eu determinei esse objetivo, então eu continuo até dar certo. O que a gente precisa, a partir dessa live, a partir de virar essa chave, é deixar a subjetividade para trás e trabalhar em cima da objetividade. E aí você pode levar isso para o teu campo emocional, por exemplo. Você pode levar para o que você quiser. Por que as pessoas não conseguem lidar bem com frustração, por exemplo, com as coisas que não dão certo ao longo do caminho, por exemplo? Porque ficam na subjetividade, ficam tristes e aí só ficam tristes, não querem se aprofundar na causa raiz daquilo ter acontecido. Pô, aconteceu por isso, isso e isso, beleza, o que eu posso mudar aqui? Vamos mudar? Eu vejo o resultado depois. A pessoa não para ser objetivo quantas causas que levaram àquela frustração ao longo do caminho, quantas causas que fizeram aquilo dar errado ao longo do caminho. Fica só no campo subjetivo. Eu só fiquei chateado. Por que você ficou chateado? Ah, não sei, fiquei chateado. Pô, aí não dá. Não dá. Isso vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Ah, não, eu me frustrei aqui ao longo do caminho da minha preparação, por exemplo. Por quê? Ah, calma aí. Analisando aqui, Thiago, eu estava vendo que para o período de tempo que eu tinha colocado uma meta ali que eu tinha que subir de percentual de acerto em um mês alta demais. Quando eu coloquei essa meta de subir esse percentual de acerto em um mês tão alta, cara, eu não respeitei o meu tempo de evolução e por isso eu não consegui alcançar e por isso eu acabei me frustrando. Ponto. A gente foi objetivo. E o que a gente faz depois que a gente foi objetivo desse jeito? Eu vejo que no próximo ciclo de um mês, no próximo período que eu tiver ali, eu não posso fazer a mesma coisa, senão eu vou me frustrar de novo. E dessa forma a gente se faz mais objetivo. E dessa vez a vida ela se torna mais tranquila de ser vivida. Porque você não está à mercê de sentimentos e da subjetividade a todo momento. Não, é por A mais B mais C. 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4. Com a objetividade vem a calma. Com a objetividade vem a serenidade. Com a objetividade vem aquele foco. Esse objetivo, eu vou até dar certo. Saia do campo da subjetividade. Adote a objetividade em todas as áreas da tua vida. Tomada de decisão, execução, emocional, tudo. Tudo precisa de objetividade. E se você entendeu hoje na chave número 13, a chave número 14, que a gente vai falar amanhã, vai fazer total sentido para você. A Niri falou literalmente enquanto a gente conversava aí. É isso. É isso. Só que, de novo, ser objetivo dá trabalho. Exige que você pare para pensar no que aconteceu. Pare para pensar o que levou o que aconteceu. Pare para pensar em tudo que está envolvido, pare para padronizar, pare para adotar uma conduta específica para tudo que você faz, pare para analisar o resultado e a maioria das pessoas não quer ter esse trabalho.
É mais confortável você ser subjetivo, você ficar, por que você escolheu isso? Ah, porque é legal, você não precisa pensar. É confortável você ser subjetivo quanto ao resultado. Pô, o resultado não foi bom, me frustrei. Tá, e o que levou ao resultado? Ah, não sei. É confortável você ficar nesse estado de à mercê das emoções, porque, fiquei chateado. Por que você ficou chateado? Sei lá, fiquei. Ao invés de voltar e procurar as raízes de tudo que acontece. Procurar qual é o ponto A, qual é o ponto B, qual é o ponto C, qual foi o resultado que saiu disso, o que eu posso mudar nesse fluxo para que o resultado seja o que eu espero, para que o resultado seja o que eu quero. Isso dá trabalho, o povo não quer fazer. Agora, se você está aqui às 5h55 da manhã na nossa live, você sabe que você não é desse grupinho do conforto, você é do grupinho do desconforto. Você é do grupo que, beleza, não deu certo, foi A, B, C, ok, vou colocar D aqui, esse é o resultado que eu espero. Você não é desse grupo preguiçoso, desse grupo que não quer sair dessa zona de conforto, que quer ficar no gostosinho, não. É isso que eu preciso fazer para dar certo, sendo objetivo. Eu preciso A, B, C e D, ok, eu vou lá e faço. Se você está aqui agora, de manhã, assistindo essa live, você sabe que esse é você. Talvez não fosse você até agora. Mas essa chave virou e você sabe. Fechado? Começamos a segunda-feira pós-Natal daquele jeito, chinelando. Amanhã, às 5h55, nós temos a nossa 14ª chave da aprovação. E eu vou te falar, vai ser chinelo, viu? Já se preparem, tá? Já se preparem, que chegando aí mais perto do dia 31, a gente vai fazer uma live sobre definição de metas para 2023, né? Definição de objetivos para 2023. Tome chinelada, boa Niri. É isso aí, obrigado pela presença. Fica com Deus e até amanhã às 5h55.